Seja muito bem-vindo. Na história da Bíblia, quando se fala do Evangelho, nós vemos Jesus indo para o deserto antes da sua missão pública, onde as pessoas irão reconhecê-lo pelos seus milagres, pela sua doutrina e por quem ele é, o Filho de Deus. Mas antes da missão, Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto. E no deserto ele é tentado. Na nossa vida, nós quando estamos passando pelo vale tenebroso, pelo sofrimento, pela escassez, nós não podemos ceder ao pecado, não podemos ser imediatista, porque Jesus não foi. Jesus, quando ele vence o demônio no deserto, ele vence pela palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos que o gigante do mal vai nos derrubar. Um homem de Deus, ele é totalmente diferente. Nós vemos da luta de Davi, quando ganhou a luta contra Golias. Golias era um homem muito forte. Naquela região, acredito que ele era o homem mais forte, músculo e com voz forte. Mas Davi era miudinho, assim, podemos dizer que ele era baixinho. E queriam colocar armaduras nele para ele enfrentar o Golias, mas a armadura era muito pesada para um menino. E ele confiou em Deus. Ele foi à luta contra o mal, porque sabe em quem está colocando a sua confiança. Em Deus. Eu vou vencer. E ele venceu. Não fique se vitimando. Eu sou fraco, eu não consigo. Não, meu irmão. Acredite em Deus, você consegue, você vai vencer. Nós somos mais que vencedores. Tenha fé, mergulhe na palavra de Deus, e quando você estiver no deserto, como nós estamos agora no deserto, nós estamos na quaresma da igreja, e neste tempo favorável de conversão, de mudança de mentalidade, de conversão, se converter ao Senhor Jesus, seja forte. Mas eu estou com fome, não ceda aquilo que você colocou como jejum da quaresma, não ceda à preguiça, seja forte. Olha o que a palavra de Deus diz quando Jesus foi para o deserto, e está nos ensinando essa palavra, onde o inimigo tentou Jesus, e eu já vou te falar no que o diabo tentou Jesus no deserto, para nós ficarmos espertos como ele, que é traiçoeiro, quer fazer de cada um de nós pessoas longe do Senhor, pessoas pecadoras que pensam que o pecado não é apagado pela graça de Deus, colocando nós, nos rebaixando. Mas nós somos filhos de Deus, nós lutamos contra o inimigo de Deus, mas nós vencemos, nós somos como Davi, quem vence em nós é Deus. Diz assim em Mateus capítulo 4, no versículo de 1 a 11, em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, com a palavra ele responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: eu te darei isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor, antes da sua vida pública, ele é tentado no deserto, se fortalece no deserto. Nós muitas vezes precisamos passar por isso, um deserto da nossa vida, para nós sermos fortes, como Jesus, para responder às ciladas do inimigo com a palavra de Deus. Jesus sempre fala, disse-lhe Jesus ao demônio: não tentarás o Senhor teu Deus, não adorarás, somente servir ao Senhor. E o demônio, ele tenta com coisas que são deste mundo, mas são fundamentais para a vida humana: o corpo, a vaidade e o poder. O corpo, ele tenta pela comida, pelo desejo, aos apetites da carne, sem a virtude da temperança. Quando ele leva Jesus ao mais alto do templo, para que ele se jogue e os anjos o protejam, não deixando Jesus se machucar, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus responde ao inimigo: a vaidade, eu sou o melhor, eu me acho, então de que vale isso? Não vale nada. O tempo passa e cada dia mais nós vamos ficando velhos, a nossa pele se enruga. Quando nós entendemos isso, de que vale a vaidade? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Nós precisamos confiar no Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor. E depois, o demônio, ele leva Jesus mais alto ainda do que o templo e mostra todos os reinos da terra. Se me adorares, te entrego todos esses reinos. E ele responde: somente a Deus deve-se adorar e servir. Então, ele tenta o inimigo no corpo, na vaidade e no poder. Coisas fundamentais para o ser humano. Mas Jesus é Deus, por isso que venceu. Mas o Senhor, Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar em mim e habitar em você, para aqueles que são batizados. Nós temos uma força do alto que pode nos ajudar, sim, contra essas forças do mal, contra essas tentações, e nos ajuda. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir. É preciso essa força do alto, nos incitando, nos cutucando, nos dando a força, as forças sobrenaturais, as armas espirituais, a palavra de Deus, o jejum, a oração, a Eucaristia, Santo Terço, para vencermos. Sem essas armas nós não vamos conseguir vencer, nós vamos cair nas tentações. O grande problema é que muitas pessoas
estão cegas para a palavra de Deus. Até que, posso dizer até que não são pessoas ruins, são pessoas até boas na sociedade. O problema é que não leem a palavra não entra, não consegue mudar de vida. São pessoas que trabalham, são pessoas que vão para a sua casa, ajudam na casa ou no trabalho, mas têm os seus ouvidos tapados para a palavra do Senhor, não tem conversão. Jesus Cristo ainda não é o Senhor dessas vidas, e o que é ser Senhor? É Ele colocando para nós aceitando esses mandamentos dEle, é Ele nos ensinando, é saber que nós não somos nada sem Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da palavra dEle, nós precisamos do Espírito Santo, mas achamos que podemos vencer na vida sem Deus, não tem como. Ninguém consegue vencer o inimigo se não estiver Deus agindo na sua vida. Que você possa nesta quaresma entregar a sua vida ao Senhor e começar a orar com verdade, com profundidade e querer ir para o céu. Dizer para Jesus: Jesus, eu quero ser santo, eu quero ser santo. E o que precisa ser renunciado na minha vida, que o Senhor abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, porque eu estou aqui para realizar a vontade do Senhor. Deus te abençoe.